Bom, meu pai, Miguel de Souza e Silva, nasceu em Mococa em 1908, 1º de abril de 1908. Era arquiteto, professor de desenho e matemática. Ele fez ginásio no Colégio Arquidiocesano de São Paulo, formou-se em arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes do Rio em 1932, na mesma turma de Oscar Niemeyer. Em 1940, aliás, ele trabalhou em São Paulo, depois de formado, no escritório do arquiteto Álvaro Vital Brasil, onde ele desenhou o portal de edifício Ster, que hoje é tombado pelo Condefat e fica na Praça da República, em São Paulo. Depois ele mudou-se para Mococa e depois para Lins. E nas duas cidades ele fez vários projetos e em Lins ele casou-se com a minha mãe, Sinira. Em 1942, a convite do prefeito municipal de Marília, Nelson de Carvalho, ele veio a Marília para fazer a reforma da Praça Marisabel. Essa reforma teve alguns fatos interessantes que merecem ser dito, que tinha na praça, o Bento de Abreu plantou algumas palmeiras de forma aleatória e ele precisaria mudar algumas, transplantar algumas para encaixar no desenho dele, no projeto dele. E ele procurou o biólogo em São Paulo, Mário Altuori, que explicou a ele como fazer, né, esse transplante. E ele seguiu direitinho a coisa as diretrizes do Mário Altuori e plantou e fez os transplantes. Aí o Mário Altuori até falou que com o tempo ela poderia sentir um pouquinho, aí depois ela ia embora, mas morrer nenhuma iria morrer. E então nasceu um pescocinho nessas palmeiras quando ela sentiu o transplante. Então a gente vai na praça hoje, a gente vê algumas com um pescoço que é de 1942. Os projetos dele de 42 até a década de 50 eram do estilo mexicano, como disse uma vez o grande arquiteto modernista marilhense, né, de Marília, Raymond Trade. Seu pai é o maior arquiteto nesse estilo no Brasil. E quando ele chegou aqui em Marília para trabalhar, né, como arquiteto, depois da praça, aí ele resolveu ficar aqui em Marília. Aí ele abriu um escritório junto com um engenheiro civil Columbano Epingaus e com o construtor licenciado José de Grande, na rua São Luís, entre Adão Pedro e 9 de Julho. Em 1944, ele abriu o escritório dele sozinho na rua 9 de Julho, 1322, onde ficou até o falecimento dele em 23 de outubro de 1982. Ele sempre dizia que pelo escritório passaram cerca de 90 meninos e rapazes que posteriormente se formaram em arquitetura ou engenharia. E eu cito alguns deles, né? Ginês Velanga, Rames Reis,
eu mesmo, meu irmão Carlos Roberto, meu primo Ari Rezende de Souza Silva, o Isaías Antônio Marrone, o Sérgio Marrone e vários outros. Nessa época, lembro-me de vários desenhistas que trabalharam ali com ele. O arquiteto Ginês Velanga, o Rames Reis, o arquiteto Rames Reis, o Walter Conte, ou Preguinho, o meu primo José Carlos da Silva Camargo, o Gordurinha, porque ele era muito magro, e o Taxinha. Como vocês estão vendo, todos eles tinham um apelido. E esse Taxinha depois mudou-se para Presidente Prudente. Agora, todos os projetos do meu pai tinham grandes terraços com arcos. E na sua maioria eram casas térreas. Todos os seus projetos eram cobertos com telha paulistinha, né? E a maior parte da obra, dessas obras, tinha o estuque como forro. As obras dele sempre com tijolos de barro cozido, de um tijolo de preferência, e chegava, e a cerâmica, o piso que ele usava, era cerâmica vermelha São Caetano. E vinham tudo para Marília, tudo de trem. Alguns exemplos dessa arquitetura, né? É a nossa casa, a minha casa onde eu morei, na Avenida Santo Antônio 236, que foi a primeira a ter pedra como revestimento, e a do senhor Eurípides Soares da Rocha, na esquina da Sampaio Vidal com a Álvares Cabral, que foi demolida e deixaram um terreno vago sem uso. A serralheria das janelas, das salas, era sempre com divisões em losangos. Como a mão de obra dele é sempre a mesma, o mestre de obra deles era o senhor José Conte. Como encanadores tinha o Manuel Ortega, o Sebastião Mazzali, e como eletricista o Noel Sabino, ou Noé, como a gente chamava, que ele ia ao trabalho de bicicleta, e como pintor o João Rodrigues, ou João Pernada, que depois virou calceteiro fazendo calçadas de petit pavé. Como ferreiro, era um senhor que tocava no grupo do seu Neném Volta, um grupo de seresta dele, o João, que eu não me lembro o sobrenome dele. As serralherias eram sempre feitas pelo Garcia das Portas ou pelo Lobato. A partir disso, ele começou a fazer alguns projetos, mas com a tendência modernista, como a residência do senhor Odorico Nogueira, que é onde foi o 515, na Avenida Rio Branco, Coreto da Fragata, que foi demolido. Fez muitos sobrados, mas com a maioria deles com os mesmos materiais anteriores. Alguns com arcos com detalhes no terraço e outros como esse que nós estamos aqui, todo em linha reta. Esse sobrado que estamos na Rua Lime Costa 531, 531, é uma das únicas obras dele que ainda não foram demolidas ou descaracterizadas. Como o sobrado do senhor Florencio Fioravante, que ficava na esquina da Avenida Rio Branco com a Santo Antônio, onde hoje é uma farmácia. Tinha um detalhe importante ali naquela casa, que foi a primeira casa que ele fez, a primeira rampa de acesso a uma residência em Marília. Esse sobrado que nós estamos, foi projetado para o senhor Francisco de Paula Brandão em 1951, tem cerca de 350 metros quadrados de construção, e esse seu
Francisco era irmão de um tio meu, que era casado com a irmã da minha mãe. Ela ocupa 2 terrenos de 11 por 44. Naquela época, 2 lotes juntos, era chamado de data. E a casa tem uma baixa taxa de ocupação e um afastamento frontal de 10 metros, que nos dá uma bela visão do prédio. E os afastamentos laterais, né, também são largos, com 2,5 e 4,90. Aqui com a volumetria da sacada, e em toda a extensão frontal, e com os pilares todos em linha reta, e o beiral bem largo, né, nos dá uma visão de que ele estava querendo dar uma ideia de modernidade já no projeto dele. No interior do prédio, a escada solta entre a sala de estar e o hall nos dá uma visão de que o ambiente é muito maior do que é realmente. E a porta sanfonada, dividindo a sala de estar com a de jantar, quando fechada, aumentava mais ainda o espaço. No piso superior havia 3 quartos, como era usual na época, nenhuma suíte e somente um banheiro. Todos os quartos saíam num terraço. A edícula, no fundo, mas sem encostar no terreno vizinho, tinha uma garagem, um quarto da doméstica, que até na planta, na época era chamada de criada, e um banheiro. Uma lavanderia, tinha um viveiro que eu acho que era um galinheiro, onde eram colocadas as galinhas que geralmente eram compradas da dona Laura, que vendia galinhas e frangos vivos na Avenida Santo Antônio, esquina com a Coronel Galdino, em frente à Casa Souto. Esta casa, para mim, é um dos melhores projetos feitos pelo meu pai e que pertence hoje à família Vendramini, que são filhos da senhora Marília Vendramini, que foi orientadora educacional quando estudei no Ginásio do Estado, onde hoje é a Biblioteca Municipal. E o mais importante, eles preservaram o projeto, pelo menos exteriormente, até hoje. Por isso, agradeço a eles por terem ajudado a preservar e resgatar a arquitetura pioneira de Marília, do arquiteto Miguel de Souza Silva, que foi o primeiro arquiteto de Marília e da Alta Paulista. Como presidente da Comissão de Registros Históricos, acompanhado de todos os membros, nesse momento tão especial da nossa cidade, e ter a alegria dessa comissão de se fazer presente numa das obras do professor Miguel. Quero parabenizar a todos e que essa história, dentre outras, de outras famílias que possa cuidar de histórias tão belas, antigas da nossa cidade. Nós estamos aqui presentes com muita alegria e satisfação para poder falar de alguém que por Marília trabalhou, lutou e tantos exemplos deixou para nós mais jovens. Me recordo quando retornava do internato em 58, e fomos estudar no ginásio de Estado, hoje o ginásio Monsenhor Bicudo, e lá encontramos aquela pessoa que nós conhecíamos na infância, pai do Roberto, pai do Miguel, da Maria Terezinha, do Albino, que vinha com a sua régua, seu esquadro, seu transferidor, para entrar na sala de aula, e o pessoal carinhosamente o chamava de Miguelão.
Para mim é muito prazeroso eu poder falar, relembrar a vida do Miguel de Souza e Silva. Miguel de Souza e Silva foi meu tio e eu tive o grande privilégio de ter convivido muito com ele. Eu frequentava diariamente a sua casa, onde eu ia na época, ler os jornais, me inteirar do que estava acontecendo na nossa cidade. Tive o prazer também de ter sido o seu aluno no Instituto de Educação Monsenhor Bicudo. E mais para frente eu fui trabalhar, aprender o desenho e trabalhar no seu escritório de engenharia e arquitetura ali na rua 9 de julho. Então, fico muito feliz nessa oportunidade de poder aqui relembrar os bons momentos e os ensinamentos que ele nos deu. O que eu poderia dizer do arquiteto Miguel? Na realidade é uma honra a gente ter na cidade um primeiro arquiteto, poder homenagear esse primeiro arquiteto como uma iniciativa da Comissão dos Eixos Históricos, que é uma coisa bem grande, uma coisa importante para a cidade, porque na realidade a arquitetura ela desenha, ela dá a cara na cidade. Bom, eu queria agradecer de início aí essa oportunidade de falar alguma coisa sobre uma figura histórica, né, que teve uma importância muito grande na década de 50 para 60, que foi a formação daquela criança que estava aí desvendando o futuro, né, já com uma perspectiva assim, de vida. O professor Miguel foi um revolucionário na vida política e na arquitetura. Era uma pessoa de muita vontade, muita prática, praticidade. Ele, como professor, era magnífico. Ele ensinava para a gente com uma desenvoltura fantástica, coisas que me marcaram a época como aluno dele, que era a retificação da circunferência, que era um processo para a gente maravilhoso. A gente não imaginava que pudesse desenhar a linha de uma circunferência transformando em linha reta com todo o processo de desenho, toda na geometria, tudo bem feitinho. Ele, além de arquiteto e professor, ele foi realmente um revolucionário, participou de revoluções, tudo. E esse tipo de coisa todinha a gente pode ver a revolução que ele pregava, ele também revolucionou na arquitetura. Foi meu professor na época, era uma pessoa séria, equilibrada, com muita atenção e sempre ele se voltava para o problema de arquitetura, inclusive as primeiras noções de perspectiva foi ele que me ensinou. Ele foi meu professor de desenho. Eu frequentei, quando eu entrei na escola, eu frequentava, pela amizade que eu tenho com o Miguel, eu frequentava o escritório dele. Ia lá aprender um pouco de traço de arquitetura com ele. Foi um grande homem. Como professor sempre foi intransigente, sempre foi, vamos dizer, cobrador daquilo que ele ensinava aos seus alunos. Nunca eu ouvi alguém reclamar de uma injustiça desse professor. Então temos por ele uma admiração profunda e lembramos que dentro disso tudo, desse professor, havia uma alma generosa. A minha convivência com os filhos dele, Roberto e Miguel, me fez aproximar dele e da dona Celina durante muitos e muitos anos. O professor Miguel Souza e Silva, a gente chamava ele carinhosamente de Miguelão, foi uma dessas pessoas assim que marcou muito. Sempre elegante, de terno, gravata. Eu nunca vi o professor Miguel Souza e Silva sem o paletó dele, sem a gravata dele. Sempre assim, respeitosamente, ele ocupava o seu lugar, tinha aquela postura de um ensinador e transmitia para a gente com a maior tranquilidade, a maior serenidade possível as informações, as primeiras informações sobre o desenho profissional que nos ia dar um embasamento lá para se enfrentar um cursinho, enfrentar uma faculdade. Ele conseguiu transmitir
como professor, todas as informações, tudo aquilo que ele desenvolveu dentro da universidade, passando essas informações aos seus alunos. Para a gente ter uma noção, no Instituto de Educação, onde eu fui seu aluno, ele ensinava a disciplina de geometria descritiva. Ali nós aprendíamos a elaborar perspectivas. E os alunos, na época, muitos foram para as grandes universidades brasileiras. Foram para o ITA, para a USP. Então ele teve uma contribuição muito significativa na área do desenho, na área da educação em Marília. Ele, como pessoa, além de ter essa capacidade, essa facilidade de ensinar para a gente, ele teve um peso muito importante aqui para a cidade de Marília. Não só ensinou, mas ele também trabalhou muito. Ele projetou, fez obras e teve uma participação na política também como vice-prefeito. Como homem público que ele foi, vinculado, se não me falha a memória, ao PTB. E, se não me engano, com o doutor Adorcínio e o doutor Simão, né? Ele esteve na luta e na militância, e sendo também um vice-prefeito de nossa cidade. Isso também nos levou a pensar nessas coisas. Eu, que depois passei também um convívio na área política, tenho nele o exemplo da honestidade, da honradez e da ética. Ele atuou também na vida pública de Marília, foi vice-prefeito da época do prefeito Tatá, na década de 60. Inclusive, posso até afirmar que esse asfalto aqui da Avenida Sampaio Vidal é daquela época. Até hoje você não encontra um defeito perfeito, não existe um asfalto aqui em Marília igual a esse. Ele exerceu aqui um trabalho junto com o Tatá no passado e sempre teve aí uma postura ética, servindo de exemplo de como o homem deve agir, atuando, defendendo sempre o interesse público. Essa foi uma questão que ele sempre colocou para nós no escritório, a necessidade de defender a maioria da população. Nós convivemos, ele como arquiteto e eu depois como engenheiro, nós convivemos um certo tempo e podemos ver o que ele deixou de legado arquitetônico, o que ele deixou não só nos projetos, não só na proposta urbanística da cidade, mas sobretudo na montagem e na organização de novos jovens, para que eles pudessem também correr por Marília, trabalhar por Marília e aqui desenvolver serviços para que engrandecesse a nossa cidade. A arquitetura do Miguel é uma arquitetura atemporal, é uma arquitetura moderna, de linhas retas e com uma obra que se usa, que tem uma função adequada até para os dias de hoje, né? Ele também desempenhou um excelente trabalho, produziu aí grandes projetos de arquitetura e executou diversas obras, né, contribuindo aí com o desenvolvimento da cidade. E aí ele executou diversas residências, né, nas avenidas e nos bairros da cidade, construiu escolas. Ele foi engenheiro na Prefeitura Municipal de Marília, desenvolvendo, aí, executando pontes e diversos tipos de edificações. O professor Miguel, ele marcou a época na cidade. Toda a sociedade marilhense, bem posta naquela época, teve a residência projetada por ele. Então ele marcou socialmente, a arquitetura dele marca uma época da sociedade marilhense. Acho que o nome de Miguel de Souza e Silva, o engenheiro arquiteto, que naquela época era a expressão, deixa um legado cultural, um legado ético-moral e um legado de ensinamento dos maiores que nós já tivemos em Marília.
Ele foi muito importante para nós porque ele serviu como escola, né? Os outros arquitetos, seus contemporâneos, ou nós que estamos hoje aqui fazendo arquitetura, tivemos uma influência dessa arquitetura que ele fazia. Ele era um mestre. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas assim, ele ficou eternizado nas suas obras. E isso é o presente que a gente tem dele para a cidade. Foi uma coisa assim, uma história que ele deixou que nos orgulha profundamente. Que a gente tem assim, a gente sabe o que falar do passado, isso é gostoso. A gente sabe contar histórias do que aconteceu com a gente. E o professor Miguel Souza Silva, a gente se orgulha de ele ter participado efetivamente da nossa formação, da nossa história, da história de Marília. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade e fico feliz de poder falar, homenagear esse professor hoje que eu prezo muito. Então, de uma forma geral, eu guardo assim um grande sentimento, né, de carinho e, sobretudo, de gratidão por tudo que o tio Miguel representou, não só para mim, mas muitos jovens que tiveram a oportunidade no seu escritório de aprender ali o ofício, aprender a técnica do desenho. Enfim, fico aí muito feliz e agora com a homenagem que ele está recebendo, a lembrança, mostrando aí a importância que foi do grande educador, do grande arquiteto, que foi o meu tio Miguel de Souza Silva, que desempenhou um grande papel aí na cidade. Só podemos dizer coisas boas do Dr. Miguel. É um passado cheio de coisas maravilhosas, deixou um legado na família, através de seus filhos, o Miguel e o Carlos. Não há palavras assim que a gente possa descrever o seu valor histórico para Marília, apesar de ser de uma época muito distante, que a atualidade hoje desconhece, mas estamos aqui para reviver os fatos ocorridos naquela época, que muito nos sensibilizam e mostram aos marilenses que aqui existiam gentes boas pessoas interessadas no bom andamento da cidade. É com saudade, emoção, que lembramos desse senhor, nascido em um dia de 1º de abril. E ele foi uma realidade, foi uma verdade. E no dia que nós brincamos, que é o dia da mentira, ele contrariou até isso. E foi um grande mestre, um grande arquiteto, um grande amigo, um amoroso pai. Por tudo que eu pude conviver com eles, eu fico muito e fico emocionado, como sempre, ao falar das coisas boas de Marília, das coisas importantes de Marília. E o Dr. Miguel deixa um exemplo da ética dele, da rigidez que ele tinha com a coisa certa. E olha, um professor em ginásio. Eu tive 2 anos e meio convivendo. Não ouvi reclamações de injustiça. Podiam falar que ele era severo, podiam falar que era exigente, mas injustiça não praticou. Dele, se eu falar mais, eu vou estourar em emoção.